Em todos os lugares, em todos os momentos, está em seu poder consentir piedosamente em sua condição atual e comportar-se com justiça com aqueles que estão ao seu redor e exercer sua habilidade sobre seus pensamentos atuais, que nada será absorvido por eles sem ser bem examinado. Marco Aurélio. Pense estoicamente. O estoicismo fornece as ferramentas para que você prospere na vida trabalhando com sua mente. A citação que abre este módulo aborda todas as 3 disciplinas estoicas. A disciplina do desejo o ajudará a aceitar os eventos da sua vida com humildade. A disciplina da ação o ajudará a desenvolver um amor pela justiça e a tratar as pessoas como elas devem ser tratadas. A disciplina do consentimento irá trabalhar para que seus pensamentos sejam abordados de forma racional. Assim como um programa de exercícios para o seu cérebro, as disciplinas treinam sua mente para que você possa viver uma vida que maximize a felicidade. Essa mentalidade não se desenvolve se isolando do mundo, mas envolvendo-se com sua comunidade de maneira razoável e afetuosa. Afinal, seu objetivo é viver em harmonia, e a harmonia envolve outras pessoas. Depois de aprender sobre as disciplinas que estruturam o estoicismo, você aprenderá sobre as virtudes. As disciplinas mostram o que fazer, e as virtudes mostram o porquê de fazer tais coisas. A disciplina do desejo. Queira o que você tem. Desde que você faça o que é apropriado à sua natureza, e aceite o que a natureza do mundo reserva, desde que você trabalhe pelo bem dos outros, por todos os meios, o que há para prejudicá-lo? Marco Aurélio. Epiteto acreditava que a disciplina do desejo era a prática mais importante para um novo estoico. Ele aconselhou seus alunos a se concentrarem nessa área, porque o avanço futuro no estoicismo exigia uma mentalidade saudável que emergiria da prática dessa disciplina. O desejo é uma expansão da sua mente em direção a algo que você quer, o oposto de aversão ou medo, que é uma contração de alguma coisa. Epiteto explicou sobre o controle do desejo e da aversão com uma verdade simples. Se você nunca conseguir o que deseja, nunca será feliz, e se deparar com o que está tentando evitar, perderá a felicidade que tiver. Para desenvolver uma felicidade consistente, você deve treinar-se para desejar apenas o que sempre pode ter e temer apenas o que sempre pode evitar. Por exemplo, imagine os passageiros de um avião durante uma turbulência. Todos eles estão tendo uma experiência física semelhante, mas há uma série de estados mentais. O homem no assento da janela é dominado pelo medo. A mulher no assento do meio está perfeitamente calma, e a pessoa perto do corredor está dormindo. Eles estão experimentando a mesma coisa fisicamente, o sentimento da turbulência, mas têm perspectivas diferentes. A pessoa medrosa concentra-se em pensamentos assustadores, preocupando-se com a possível queda do avião. A mulher calma usa sua mente de maneira diferente. Se ela é estoica, talvez ela esteja se lembrando de que não conhece o futuro e não pode controlar a turbulência. Ela pode entender que o pânico não faz nada para manter o avião no céu, mas sabe que a sua preocupação poderia incapacitá-la, tornando-a menos útil para si e para os outros, caso a situação se agrave. 2 pessoas em 2 estados emocionais muito diferentes. O que você prefere ser? A mentalidade estoica envolve entender o que você pode controlar e o que não pode. Você deve se perguntar: que desejos posso sempre obter e que coisas posso sempre evitar? Para gerenciar seus desejos e aversões, você deve se concentrar no presente. As coisas que controlamos estão aqui, neste momento. Como disse Sêneca, 2 coisas devem ser cortadas da nossa vida: o medo do futuro e as memórias de sofrimento do passado. Este último já não faz mais parte da vida, e o futuro ainda não me diz respeito, porque ainda não o conheço. Muitos de nossos desejos e medos existem no futuro, e no entanto, eles encontram uma maneira de nos incomodar com nossos pensamentos presentes. Disciplinar o desejo também significa aprender a aceitar o momento presente. Se você deseja agir poderosamente no momento, deve reagir ao que está à sua frente. Desejar que as coisas fossem diferentes é um desperdício de energia. O termo amor fati, ou seja, amor ao destino, trata-se da aceitação integral da vida e do destino humano, mesmo em seus aspectos mais cruéis e dolorosos. Se você pode aceitar o mundo como ele é, não desejará coisas que ele nunca será. Isso não pretende desencorajá-la a se esforçar para melhorar, mas pense que se você não pode aceitar o que está acontecendo diante de você, sua felicidade sempre será interrompida. Colocar sua vida pessoal em um contexto maior, mesmo universal, pode ajudar a conter o pensamento negativo, colocando seus desafios em uma perspectiva maior. Circule o presente.
No próximo lugar, lembre-se que nem o futuro nem o passado o afligem, mas apenas o presente. Mas isto é resumido a muito pouco, se você apenas circunscrevê-lo, e proteger somente se for inapto a resistir até mesmo a isso. Marco Aurélio. A prática de circular o presente fornece uma maneira de aliviar o estresse, o pensamento trágico e outras ansiedades. Para fazer isso, você só se permite pensar no presente, essencialmente se cercando do futuro e do passado. Respire, chame sua atenção para o momento presente. O passado está acabado. O futuro é incompreensível. Deixe as ansiedades sobre o futuro em paz. Elas existem apenas em sua imaginação. Você só pode agir no presente. Pause e compare. Quando aprenderes a representação de algum prazer ou de alguma outra coisa, guarda-te e não sejas arrebatado por ela. Que o assunto te espere, concede um tempo para ti mesmo. Lembra então destes dois momentos, um no qual desfrutarás o prazer e outro posterior, no qual, tendo desfrutado, tu te arrependerás e criticarás a ti mesmo. Compara então com estes dois momentos o quanto abstendo-te, tu te alegrarás e elogiarás a ti próprio. Porém, caso a ocasião propícia para empreender a ação se apresente, toma cuidado, que não te vençam sua doçura e sua sedução. Compara isso ao quão melhor será para ti teres a ciência da obtenção da vitória. Epiteto. Todos temos prazeres que para nós não são saudáveis. Pode ser difícil superar seu desejo no momento. Você encontrará instâncias em que precisa tomar uma decisão. É quando você pausa e compara. O primeiro passo é encontrar uma maneira de atrasar sua escolha. Dê a si mesmo tempo para pensar. Em seguida, compare duas possibilidades. Escolher o prazer ou escolher a excelência, a virtude. Lembre-se de que o prazer inclui o momento em que você o faz e seu sentimento sobre si mesmo após o fato. Essa prática o ajudará a superar os impulsos iniciais e a fazer uma escolha mais racional. A vista de cima. Sente-se em um lugar confortável, feche os olhos e imagine-se de cima. Ao se olhar, recue e veja sua vizinhança, então sua cidade, seu país, o mundo, talvez até o universo. Ao fazer isso, em cada etapa, compare seus desafios ao que você está vendo. Observe que os outros também estão enfrentando desafios. Entenda que o mundo não está tão focado em você. Permita que seus problemas desapareçam neste momento. Encontre a paz no mundo e na pequena parte em que você se encontra. Disciplina da ação. O que você tem que fazer? Que haja ausência de perturbações com respeito às coisas que vêm da causa externa. Que haja justiça nas coisas feitas em virtude da causa interna. Isto é, que haja um movimento e ação terminando nisto, em atos sociais, pois isto está de acordo com a sua natureza. Marco Aurélio. A disciplina da ação está focada na virtude da justiça. Epiteto usou a seguinte história como um exemplo de justiça. Que homem entre nós não admira o ditado de Licurgo, o Lacedaemoniano, pois quando ele foi cego de um olho por um de seus concidadãos, e o povo entregou o jovem a ele para se vingar do culpado que ele desejasse, isso ele se absteve de fazer, mas o criou e fez dele um homem de bem, e o apresentou no teatro. E quando os lacedaemônios expressaram sua surpresa, ele disse: este homem, quando eu o recebi, era insolente e violento. Estou devolvendo a vocês uma pessoa razoável e de espírito público. Este exemplo é o auge da justiça estoica, no qual a pessoa prejudicada trabalha para curar o agressor em vez de exigir punição. Cláusula de reserva. Como você pode agir e permanecer centrado mesmo se não der certo? Para isso você aprende a usar a cláusula de reserva. Vou cortar a grama esta tarde, se nada impedir. Essa frase final, se nada impedir, é poderosa. Não posso dizer com certeza que vou cortar a grama esta tarde. Poderia chover ou uma questão mais urgente poderia surgir. Se eu não conseguisse cortar a grama, e se eu tivesse dito que eu faria isso, eu ficaria frustrado pois as coisas não deram certo. Você pode, é claro, apresentar muitos projetos mais importantes do que cortar a grama. Se nada o impedir, abre espaço para a perspectiva estoica. Eu quero fazer X, mas entendo que não tenho controle sobre esse resultado. Se você usar a cláusula de reserva de forma consistente, encontrará estabilidade mesmo quando a vida abalar algum projeto. Oportunidade infinita. Faça o seu melhor para convencê-los, mas haja por conta própria, se a justiça exigir. Se for recebido com força, recorra à aceitação e à paz. Use o revés para praticar outras virtudes. Lembre-se de que nossos esforços estão sujeitos às circunstâncias. Você não estava tentando fazer o impossível. Com o objetivo de fazer o que então? Tentar. E você conseguiu.
O que você se propõe a fazer é realizado. Marco Aurélio. Se você parar de se concentrar nos resultados e focar apenas em desejar ser o melhor a cada momento, entenderá que toda situação oferece uma oportunidade de praticar a virtude. A oportunidade infinita nos lembra que todo desafio apresenta uma chance de praticar a virtude. O imperador usa sua tentativa fracassada de promulgar a justiça como uma oportunidade de praticar a aceitação e a paz. Ele também usa a cláusula de reserva para mostrar que ele não falhou. Ele esperava um resultado específico, mas também queria agir bem e permanecer no seu melhor estado. Seu objetivo era dar o melhor de si, e com isso ele conseguiu. 2 missões. A mentalidade estoica permite que você viva a vida e seus desafios enquanto permanece feliz. É útil ter uma técnica que lembre seu objetivo de viver uma vida de virtudes e satisfatória. Aqui está um exemplo. Pense em dirigir. Pode haver trânsito, você pode ser cortado ou fazer uma curva errada. Lembre-se de que você quer dirigir, mas você também quer permanecer contente na vida. Sempre que você se preparar para fazer qualquer coisa, pense sobre o que está por vir e quais obstáculos podem aparecer. Em seguida, adicione uma frase sobre seu objetivo maior. Eu também quero estar contente, ou eu quero estar em harmonia com a vida. 2 alças. Tudo tem 2 alças. Uma delas lhe permite levantar, a outra não. Se seu irmão lhe fez mal, não atue se apoiando nessa alça, a alça do mal que ele lhe causou, porque você não pode erguer o seu irmão por intermédio dessa alça, mas sim pela outra. Considere o fato de que ele é seu irmão, criado junto com você, e assim você será capaz de erguê-lo pela alça que você pode levantar. Epiteto. A metáfora das 2 alças lembrará que sua abordagem para um desafio é uma escolha. No exemplo de Epiteto, você pode retribuir a injustiça com injustiça, ou pode optar por ser o seu melhor eu. Esta é sempre a sua escolha. Em qualquer situação, especialmente as que são desafiadoras, lembre-se de que existem 2 maneiras de se envolver e escolha a melhor. A orientação da manhã. Marco Aurélio tem uma poderosa meditação matinal que o ajudará a praticar o estoicismo a partir do momento que você se acordar. Quando você se acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem trato hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e mal-humoradas. Eles são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal, mas vê a beleza do bem e o que há de feio no mal. E eu reconheci que o malfeitor tem uma natureza relacionada à minha, não do mesmo sangue e nascimento, mas da mesma mente e possuindo uma parte do divino. E assim, nenhum deles pode me machucar, pois ninguém pode prender em mim o mal. Nem sinto raiva do meu parente ou odeio ele. Nascemos para trabalhar juntos, como pés, mãos e olhos, como as 2 fileiras de dentes, superior e inferior. Obstruir um ao outro não é natural. Sentir raiva de alguém, dar-lhe as costas, isso não é natural. A disciplina do consentimento, aceitando-se. As pessoas se sentem perturbadas não pelas coisas, mas pelas opiniões que têm delas. Epiteto. A disciplina do consentimento treina você a prestar atenção no seu processo de pensamento e cultivar uma mente saudável. O consentimento, no estoicismo, significa dizer sim às informações que você recebeu. O estoicismo pede que você faça uma pausa e pense sobre as suas respostas à vida, em vez de permitir que o instinto e o hábito conduzam a sua vida. Há uma história de um professor estoico que estava viajando de barco e de repente uma enorme tempestade ameaçou afundar o navio e afogar a tripulação. Um passageiro notou que o estoico empalideceu como todo mundo, mas ao contrário do resto não demonstrou medo. Depois que a tempestade terminou, o passageiro questionou o estoico. Parecia que você estava com medo, vi seu rosto empalidecer. Isso não é contra o seu ensino? O estoico explicou que as nossas reações iniciais não dependem de nós. São respostas naturais a um evento repentino. O que o estoicismo havia ensinado ao professor era de aceitar que estava havendo uma tempestade. O professor evitou pensamentos como: isso é perigoso, ou vamos nos afogar. Veja este exemplo. Enquanto em casa sozinho, você escuta um barulho do lado de fora. Ouvir esse barulho e sentir-se uma reação intestinal é a sua impressão inicial. A representação objetiva é quando seu cérebro diz: acabei de ouvir um barulho lá fora. Até aqui tudo bem. Você simplesmente reconheceu a realidade do evento sem acrescentar nada a ele. E se o seu próximo passo, o julgamento do valor, levar você a dizer: estou em perigo, você adicionou esse pensamento e que não é necessariamente verdade.
É aqui, durante o julgamento de valor, onde você pode começar a criar ansiedade e estresse, tendo pensamentos prejudiciais. A disciplina do consentimento pede que você faça uma pausa na etapa 2, que é a de adicionar um julgamento, justamente para julgar melhor a situação. Você é apenas uma aparência. Você é apenas uma aparência, não é exatamente o que parece ser. Esta é uma frase que Epiteto nos deu especificamente para ajudar na disciplina do consentimento. Sempre que um julgamento de valor devastador se formar em sua mente, faça uma pausa e repita essa frase. Diga não ao julgamento até que você examine a situação mais detalhadamente. Consentimento, desejo e ação. Na realidade, a vida é confusa e as disciplinas não ficam separadas. A maioria dos desafios exige que você use corretamente o consentimento, concentre seus desejos da maneira correta e tome as melhores ações possíveis. E se um estranho gritar com você? Você pode se assustar. Você terá que recorrer a práticas como se fosse apenas uma aparência para não fazer julgamentos ruins. A disciplina do desejo lembra que você não deve evitar conflitos, mas evitar uma reação ruim ao conflito. Você pode se lembrar de que essa é uma das infinitas oportunidades de praticar a virtude. Ao escolher essas ações, as duas missões o centralizarão e se você praticar a meditação da manhã, poderá até dizer: "Ei, eu sabia que isso poderia acontecer e estou preparado." As disciplinas podem ser praticadas separadamente, reservando tempo para trabalhar em cada uma, mas no dia a dia você precisará escolher a melhor prática para cada situação. Quanto mais você pratica, mais suas ferramentas estarão prontas para você quando você precisar delas. Essa consistência o ajudará a superar desafios e permanecer em harmonia à medida que você avança no dia.